A linguagem da Bíblia de estudo que eu utilizei para ler, né, é a que a Gil normalmente utiliza, que é a NVI, mas eu gosto muito de fazer os meus estudos na Bíblia da Mensagem. E na Bíblia Mensagem, ela costuma colocar alguns títulos. E em Provérbios 28, ela divide, de certa forma, Provérbios 28 em 2 grandes temas. Então, a gente vai abordar desta forma. A primeira parte que ele fala, o título diz assim: se você abandonar a lei de Deus. Nesses versículos, nós veremos o que acontece quando Deus deixa de ser a referência das nossas vidas. E vamos lá, Provérbios 28, 1 e 2 diz assim: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém como um líder sábio e sensato. Provérbios, ele começa nos mostrando que há 2 tipos de pessoas. O ímpio, né, que em algumas versões vai estar escrito também os maus, os perversos, e o justo, né, que em outras versões, o homem honesto. O primeiro, ele foge. O segundo, ele permanece firme. E vemos aqui que no texto não diz que o ímpio foge porque alguém está perseguindo ele, né? Ele foge, né, embora ninguém o persiga, porque existe um medo dentro, né, da próprio coração dele. A culpa, ela conduz à inquietação. O pecado, ele rouba a paz. Quem vive tentando esconder aquilo que sabe que está errado, dificilmente vai experimentar um verdadeiro descanso. Em Salmos 27, no versículo 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? O leão, ele não precisa provar que ele é leão. Da mesma forma, uma pessoa íntegra, ela não precisa estar sempre tentando convencer os outros. E o justo, descrito como alguém corajoso como o leão, ele tem essa coragem. E isso não nasce da personalidade, não nasce de força física, quanto menos de autoconfiança. Ele nasce de uma consciência tranquila perante Deus e sabendo quem é Deus. O versículo 2, ele amplia ainda mais esse princípio. Ele mostra que o pecado, ele nunca produz consequências apenas individuais. Aqui Salomão fala que quando uma nação ele abandona os caminhos de Deus, ela perde a estabilidade. Mas quando existe uma liderança sábia e sensata, há ordem. E isso vale para governos, obviamente, mas também vale para famílias, vale para igrejas, para empresas, vale para qualquer lugar onde Deus nos confiar confiança, nos confiar influência. Porque uma liderança íntegra, ela sempre vai abençoar aqueles que estão sendo conduzidos. Então, antes da gente desejar, às vezes a gente deseja alguma posição, né? É preciso a gente sempre perguntar se o meu caráter ele já está preparado para sustentar aquilo que eu peço para Deus? Porque a verdadeira coragem, ela não nasce da força, ela nasce de uma vida que aprendeu a confiar no Senhor. Isso que esses 2 primeiros versículos, né, estão nos ensinando aqui. Aí nos Provérbios 28, dos versículos de 3 a 5, fala assim: o pobre que oprime os pobres é como a tempestade súbita, que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Esses versículos nos mostram algo muito importante, que o problema, ele não começa na posição que a pessoa está ocupando. Ele começa justamente quando Deus deixa de ser a referência dessa pessoa. O versículo 3, ele chega a soar estranho à primeira vista. Salomão fala de um pobre oprimindo outros pobres. Nós talvez associaríamos uma atitude dessa de opressão a alguém poderoso, mas ele mostra que a opressão, ela não nasce da posição, ela nasce do coração.
Inclusive, quem não permite que Deus transforme o interior pode repetir exatamente aquilo que um dia sofreu. Gente, começou, tem uma obra aqui no prédio, eu espero que o som não fique tão poluído para vocês, tá? Mas vamos lá, glória a Deus. Isso então, gente, né, ele merece a nossa atenção. Quantas vezes, né, a gente critica atitudes de outras pessoas, mas quando a gente recebe alguma autoridade ou influência, a gente acaba fazendo da mesma forma, né? Vamos lá, né? Exemplos simples, como pais, como líderes, né? Como empresários, ou até mesmo nos nossos próprios relacionamentos. Sem Deus transformando o coração, apenas mudamos de lugar, não mudamos de caráter. Agora, por que Salomão compara essa pessoa, né, a uma tempestade que destrói toda a plantação? Né? Porque essa imagem era simples para o dia a dia, né, naquela época, de um povo que vivia para a agricultura. Porque quando a chuva vem, normal, ela costuma ser uma bênção para a plantação, né? Ela traz vida, mas já uma tempestade violenta, ela pode destruir em poucas horas aquilo que levou meses para o agricultor plantar e começar a florescer. E é exatamente isso que acontece quando alguém que conhece a dor da opressão, ela escolhe oprimir ao invés de acolher. Porque o que a gente espera? Que quem já sofreu, né, deveria ser a pessoa que protege. Mas quando essa pessoa, ela escolhe ser aquilo que justamente a feriu, ela mostra que a sua dor não permitiu que Deus a transformasse. E por isso, em vez de gerar vida, esperança, restauração na vida das outras pessoas, ela acaba destruindo aquilo que Deus está fazendo crescer nelas. Então, assim como uma tempestade pode arruinar em poucas horas uma plantação cultivada por meses, uma vida que não foi transformada por Deus, ela pode causar danos profundos na vida daqueles que estão ao nosso redor. O versículo 4, ele mostra uma outra consequência. Quando alguém abandona a palavra de Deus, os seus valores começam a mudar. O pecado já deixa de parecer pecado. Aquilo que Deus reprova, ele já passa a ser celebrado. E quem procura viver segundo a palavra passa até a ser visto como exagerado. Já é um exagero, né? Isso já é demais. E como isso parece atual, não é verdade? A gente vive dias em que muitas vezes o certo é chamado errado e o errado está chamado de certo. Mas fazer isso virou comum. Todo mundo faz. Cuidado, né? Porque se está comum não significa que é normal e nem que está certo. E o provérbio ele nos lembra justamente, né, que isso acontece quando Deus deixa de ser a nossa referência. No versículo 5, fala assim, que os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Isso não significa que quem busca Deus sabe tudo. Significa que o temor do Senhor, ele muda a nossa maneira de enxergar a vida. Porque sem Deus, a nossa referência passa a ser a cultura, passa a ser o mundo. E com Deus, a nossa referência passa a ser a sua palavra. Tiago 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Ou seja, buscando o Senhor, nós vamos entender a sua justiça. E não somente entenderemos, como seremos praticantes da justiça de Deus. E lembrando que a gente já estudou, quando fizemos o estudo de Provérbios 21, que a origem da palavra justiça, ela significa integridade, retidão diante de Deus e caráter alinhado. Ou seja, é isso que nós vamos viver. Aí nos versículos do 6 ao 9, ele vai nos trazer uma mensagem de que uma vida íntegra vale mais do que qualquer riqueza. Ele diz assim: melhor é o pobre íntegro na sua conduta do que o rico perverso nos seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio.
mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta a própria riqueza, com juros exorbitantes, ajunta para o outro que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Salomão, ele continua nos mostrando que Deus mede a vida por critérios muito diferentes do que os nossos, do que o mundo. O mundo costuma olhar e admirar os resultados, mas Deus, ele vai olhar para a integridade, para os caminhos que percorremos. O versículo 6, ele nos lembra que mais vale uma vida simples, construída em retidão, do que uma riqueza conquistada por caminhos perversos. Porque Deus, ele não valoriza as coisas do mundo. Deus, ele vai olhar o caminho. Que caminho a gente percorreu para conquistar tais coisas? E Salomão, no versículo 7, nos lembra que a verdadeira sabedoria, ela não está apenas em conhecer a vontade de Deus, mas em obedecê-la. E na sequência nos mostra que nossas companhias também têm influência sobre nós. Não é apenas sobre quem está perto de nós, é sobre quem influencia os nossos valores. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, no versículo 33, fala assim, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, a gente vê que em vários momentos na Bíblia, a preocupação de Deus sobre isso, né? Então, nada tá por acaso na palavra, né? Tudo tem um porquê de Deus estar nos trazendo, nos revelando, né? E aqui, inclusive, ele fala sobre as nossas companhias, né? Principalmente as que estão influenciando os nossos valores, né? E que tipo de companhia a gente também tem sido para as outras pessoas. O que a gente tem influenciado as pessoas que estão no nosso círculo, né? De amizade, de convivência. Então, que isso já, né, vá conversando conosco. Aí chegamos no versículo 8, que Deus mostra que Ele não aprova uma prosperidade construída explorando outras pessoas. Pode até parecer sucesso aos olhos do mundo, mas nunca vai ser uma bênção diante de Deus. E aí Salomão ainda nos lembra que a riqueza conquistada desta forma, ela não oferece verdadeira segurança. No tempo de Deus, ele pode passar, né, para mãos de alguém que ele administre com mais justiça e misericórdia. Então, mais importante do que quanto temos é como administramos aquilo que Deus nos confiou. A gente chega ao versículo 9 e ele é um versículo bem confrontador. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. É forte, né? Até as suas orações serão detestáveis. Em outras palavras, né? Eu me recuso a ouvir Deus, né? Porque se alguém se recusa a ouvir a lei, está se recusando a ouvir Deus. Então, eu me recuso a ouvir Deus, mas eu espero que Ele continue me ouvindo. Então, por isso, né, a segunda parte, até as suas orações serão detestáveis. Né? Percebo que o problema não é que Deus vai deixar de nos amar ou de amar as pessoas. O problema é querer comunhão com Deus enquanto a gente escolheu ignorar aquilo que Ele já falou. Né? Porque as leis de Deus, Ele já nos deixou, Ele já nos falou. Né? Mas alguém se recusa a ouvir a lei de Deus. Então, mas quer ser escutado por Ele. Né? Então, Salomão deixa claro que não, né? E ele, não, porque não existe uma verdadeira intimidade sem a obediência, né? A gente até já conversou, acho que é um tema repetitivo para nós aqui, né? E importante, que a linguagem do amor de Deus, ela é, né? Obedecer. Então, que a gente esteja sempre, né, ouvindo e praticando a lei para que Deus escute as nossas orações. Em Isaías, no capítulo 59, os versículos 1 e 2, diz assim: vejam, o braço forte do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar,
e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Zacarias 7:13. Assim como eu os chamei e eles não me ouviram, eles chamarão e eu não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Então vocês vejam que Deus é fiel, Deus é imutável, a palavra dele está aqui, ela não muda, né? Assim como Salomão nos trouxe essa questão, a gente já buscamos em Isaías, em Zacarias, a mesma referência. Se nós queremos que Deus nos escute, nós também temos que escutar a ele. Mas o escutar a lei é obedecer a lei de Deus, né? Porque tudo que só entra, se a gente só consome conteúdo, consome live, só vai no culto, só participa, mas não transforma, não significa que a gente está em obediência, né? E aí a gente quer que Deus nos escute, mas a gente de verdade, né, tá só entrando no ouvido e saindo no outro, né? A gente não tá, de fato, transformando tudo que a gente ouve da palavra dele em transformação na nossa vida. Então, que a gente atente para isso na nossa vida, né? É bem importante para a gente que busca uma caminhada com Deus, às vezes fica se questionando, né? Ai, mas eu faço isso, aquilo, né? Talvez a gente olhar nos detalhes, por que às vezes Deus não está respondendo algo em específico. A gente olha o tempo para não se perder muito, né? Porque tem vários versículos, mas aqui tem um testemunho pessoal meu que foi muito forte, assim, quando Deus me trouxe que através da minha obediência ele liberaria as bênçãos, né, sobre a minha filha. E na palavra de Deus, a gente estudando, a gente vai encontrar, né, que as bênçãos elas são geracionais. Então, que o nosso estilo de vida, que a nossa vida, né, de obediência por ouvir a voz de Deus, né, ela seja bênção para as nossas próximas gerações. Seguimos então, né? Provérbios 28, versículos de 10 ao 12. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou, mas os íntegros herdarão o bem. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre, que tem discernimento, o conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há grande alegria. Quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Até aqui, Salomão tem falado muito sobre a nossa caminhada diante de Deus. E agora, ele nos lembra que ninguém vive apenas para si. Todos nós influenciamos alguém. Quer a gente perceba ou não, as nossas escolhas sempre alcançam outras pessoas. O versículo 10, ele faz um alerta muito sério. Quem leva o homem direito pelo mau caminho. A gente vê aqui que ele não está falando apenas de quem pratica o mal. Ele fala de quem conduz o outro ao erro. E isso aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta a nossa responsabilidade como pais, como líderes, como amigos, como discipuladores, como cristãos, né? Como precisamos nos perguntar, a nossa influência, ela aproxima ou afasta as pessoas de Deus? Forte, né? Essa frase já dá para deixar anotadinha ali para reflexão. Ela não tá na listinha, mas eu acho que vale a pena parar para meditar nela, né? Nossa influência está aproximando ou afastando as pessoas de Deus? E o versículo continua. Os íntegros herdarão o bem. Deus nunca deixa de honrar quem permanece fiel. Gálatas 6, no versículo 9, diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, no versículo 11, ele continua quebrando uma mentira muito presente, né, no nosso tempo. O rico pode até se julgar sábio. E Salomão não está condenando a riqueza. Ele está confrontando a autossuficiência. O dinheiro não produz discernimento. Título não produz discernimento. Experiência não produz discernimento. O verdadeiro discernimento nasce do temor ao Senhor. E no versículo 12 continua mostrando.
que as escolhas de quem exerce influência, elas nunca afetam apenas a própria vida. Quando os justos triunfam, há grande alegria, porque a justiça, ela produz segurança. As pessoas, né, elas vão viver com mais esperança, mais tranquilidade, mais confiança quando aqueles que exercem autoridade fazem isso com retidão. E elas percebem, eles, né, isso se vê. Mas Salomão completa dizendo que quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de se esconder. Ou seja, o povo se esconde porque ele perde a segurança. A injustiça, ela gera medo. Quando a maldade governa, as pessoas passam a viver tentando apenas sobreviver, né, em vez de florescer. E mais uma vez, Salomão nos lembra que a integridade, ela nunca abençoa apenas quem pratica, né? Ela alcança todos ao redor. Da mesma forma, infelizmente, né? Mas é justo, a perversidade também. Ela não atinge apenas quem escolheu. Ela acaba afetando toda uma comunidade. Por isso que quando ele fala sobre governo, sobre lideranças, ele fala sobre o que acontece com as pessoas ao redor. Quando tem uma pessoa que gera medo, né, que gera insegurança, ou aquela pessoa que te traz esperança. E aí a gente chega no versículo 13, que diz assim. Inclusive, vamos lá, nosso versículo chave de hoje, versículo 13. Tá? Vamos lá, né? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. É como se todo o capítulo conduzisse-nos até aqui, né? No nosso versículo chave. O Salomão, ele nos mostra as consequências de abandonar a lei do Senhor, de endurecer o nosso coração, de confiar em nós mesmos, de negociar princípios e de viver sem integridade. Mas no centro de tudo isso, ele também nos mostra o caminho de volta. E esse caminho começa quando deixamos de esconder aquilo que Deus já está revelando, né? Nós devemos perceber que Deus, ele não está falando de pessoas perfeitas, né? Ele está mostrando justamente duas maneiras completamente de lidar com o pecado. Uma pessoa esconde, né? Que, a primeira parte, quem esconde, né? E quem esconde os pecados não prospera. A outra pessoa confessa, a abandona e encontra misericórdia. Então, uma pessoa, ela endurece o coração. A outra permite que Deus transforme. E provavelmente seja essa uma das maiores diferenças entre religiosidade e integridade. A religiosidade, ela tenta proteger a aparência. A integridade protege a comunhão com Deus. E por isso, essa frase eu achei que ela é muito importante para a gente refletir, né? Porque integridade não é viver sem erros. Integridade é viver sem máscaras, né? Ele fala aqui, não fala, em nenhum momento fala sobre não pecar, né? Perfeito só foi Jesus. Mas ele fala que quem esconde os seus pecados não prospera. Mas aquele que confessa e abandona encontra misericórdia. Esse comportamento, ele é um comportamento de amar tanto a verdade, que quando Deus revela uma área da nossa vida, a gente prefere confessar e abandonar do que esconder para preservar a nossa imagem. Desde Gênesis, a reação natural do ser humano caído é se esconder. Adão e Eva pecaram, e o que fizeram? Se esconderam. E Deus continuou chamando, né? Onde você está? Não porque Deus não soubesse, né? Mas porque Ele deseja restaurar o relacionamento. E até hoje o Senhor continua fazendo essa pergunta. Não para nos condenar, mas nos para trazer de volta, né? Que a gente esteja atento à voz do nosso Pai nos chamando. Onde você está? Mas agora, prestemos atenção num detalhe, que o versículo não termina dizendo quem confessa, né? Ele diz quem confessa e abandona o pecado. Existe arrependimento verdadeiro quando existe mudança de direção. Não basta somente reconhecer o pecado e continuar
cometendo. É preciso permitir que Deus transforme a nossa maneira de viver. É abandonar esse pecado. Logo no início da minha caminhada cristã, eu guardei uma definição sobre arrependimento, justamente nessa fase de trazer tudo à luz, né, de realmente confessar todos os pecados e para aplicar justamente essa palavra sobre a minha vida, né? Aquele que confessa os abandonos encontra misericórdia. Então, para mim, naquele início de caminhada cristã, tudo era muito novidade. Eu não era uma pessoa que tinha intimidade com Deus e nenhuma facilidade de compreender a palavra de Deus. E aí, eu acredito até que foi a Gil que deu uma explicação assim, ó, que o arrependimento, ele tem que ser ao ponto de que só da gente pensar naquilo, né, já causa um mal-estar, sabe? Causa um desconforto, um desprezo, uma repulsa, né? Aí é arrependimento. Sabe? Você não consegue nem imaginar mais fazer aquilo, né, ou aceitar aquilo. Então, eu acho que é a esse ponto, né, que as coisas que a gente sabe que não estão certas, que foram pecados, que a gente confessou e a gente precisa abandonar, é esse ponto, esse nível de desconforto que elas devem nos gerar. A gente não deve querer nem ouvir falar, nem chegar perto, sabe? Tem que causar repulsa mesmo. E aí, em 1 João 1, versículo 9, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Que lindo, né? Que esperança maravilhosa, porque a palavra, ela não termina na culpa. Ela termina na misericórdia do nosso Pai amado. Porque Deus, Ele nunca revela o nosso pecado para nos humilhar. Ele revela para nos restaurar, para nos levar de volta para casa, de volta para os seus braços, para o seu colo. Então, que a gente, de fato, né, coloque isso em prática e coloque isso com amor, porque Deus é amor, é o que Ele tem para nós, né? Mas ele não pode ficar passando a mão, né, e alisando. Vai, filha, continua errando, continua cometendo esse pecado. Como um bom pai, Ele nos corrige, Ele nos convida a olhar de fato para esses nossos erros, né, confessá-los e abandoná-los, né? Então, que essa palavra possa falar muito forte a cada um de nós, para de fato a gente estar sempre em comunhão e intimidade com o Pai. Versículo 14. Bem-aventurado o homem que é constante no temor de Deus, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Percebam que essa palavra constante, ela não é um temor de domingo, de um momento, né? E ela não é uma palavra também, um temor para quando tudo está dando certo. Ela é uma vida inteira vivida diante da presença de Deus. E aí vem o contraste. Quem endurece o coração cairá na desgraça. Lembrando que na Bíblia, né, o coração é o centro da vida, é aquilo que nos governa. O maior perigo espiritual, ele não é cair. Todos nós tropeçamos. O maior perigo é endurecer depois da queda. É justificar. É tentar racionalizar. É perder a sensibilidade. A voz do Espírito Santo. Hebreus 3,15. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Paulo, né? Falando aos Hebreus. Deus sempre consegue trabalhar num coração quebrantado, mas um coração endurecido resiste até mesmo ao cuidado do Senhor. Aí, a gente vai estudar agora, meditar sobre os versículos 15 ao 18. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta a opressão. Mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte. Que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Nesses versículos, Salomão ele continua falando sobre aqueles que exercem autoridade. Ele compara o governante ímpio a um leão, né, que ruge ou a um urso feroz, né?
Porque essa imagem, ela é justamente de alguém que deveria proteger o povo, na verdade, passa a ser motivo de medo, né? Porque um leão está rugindo, um urso feroz, o que ele causa nas pessoas, né? Traz medo. Por isso ele diz que o governante sem discernimento, ele aumenta a opressão, enquanto aquele que rejeita o ganho desonesto constrói uma liderança mais estável, firmada na justiça. No versículo 17, Salomão nos lembra que o pecado ele nunca termina no momento em que ele é cometido. A culpa continua acompanhando quem insiste em viver longe dos caminhos de Deus. E ele finaliza esse pensamento dizendo que quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Essa segurança, ela não é uma promessa de uma vida sem dificuldades, mas de uma vida construída sobre a verdade. Quem anda em integridade não precisa viver escondendo quem é. Já a perversidade pode até parecer um caminho seguro por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde conduz à queda. E nós finalizamos a primeira parte, e ao longo dos primeiros 18 versículos, né, esse capítulo 28 de Provérbios, ele nos mostrou as consequências de abandonar a Deus. Agora, a partir do versículo 19, que a Bíblia Mensagem traz como título, pode parecer inofensivo, mas causa grande mal, a gente vai ver que o afastamento de Deus, normalmente ele não começa em grandes quedas, né? A gente finalizou ali falando sobre a queda. Ele começa com pequenas concessões, que parecem sem importância, mas que pouco a pouco elas vão moldando o nosso caráter. Então, vejam o título, né? Pode parecer inofensivo, mas causa grande mal. Aí dos versículos 19 ao 22, Salomão começa a mostrar algo muito presente. Os próximos versículos eles falam de atitudes que muitas vezes parecem pequenas, né? Afinal, o que há de tão grave em querer enriquecer? O que há de tão grave em favorecer alguém? Né? O que há de tão grave em sentir inveja? O que há de tão grave em contar uma mentirinha, sem maldade? O problema é que o pecado raramente começa grande. Ele começa pequeno e vai moldando o coração, vai mudando o caráter, até produzir consequências muito maiores. E Deus honra a fidelidade, não a pressa. Então, o que está escrito, né, nesses versículos? Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem corre atrás de fantasias se fartará de miséria. O fiel receberá muitas bênçãos, mas quem tenta enriquecer depressa não ficará impune. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Salomão, ele continua mostrando que a integridade também aparece na maneira como lidamos com o tempo, com o trabalho, né, e com os recursos que Deus nos confiou. Lá nos Provérbios 27, a gente aprendeu, né, que Deus ele espera de nós uma boa administração daquilo que Ele nos confiou. Ele falou lá sobre cuidar do rebanho, conhecer a realidade, trabalhar com diligência e não confiar em riquezas passageiras. Agora, aqui em Provérbios 28, versículo 19, ele aprofunda esse mesmo princípio. Ele deixa claro que a prosperidade, ela não nasce de atalhos, mas ela nasce da constância. Quem trabalha, a terra colhe. Quem vive correndo atrás de ilusões, acaba colhendo escassez. O versículo 19 fala de alguém que lavra a sua terra. Lavrar a terra exige paciência, disciplina, perseverança. Ninguém planta hoje para colher amanhã. Existe um processo? E talvez um dos maiores desafios hoje seja justamente esse. Nós queremos resultados rápidos, mas Deus normalmente trabalha através da constância, através de uma construção, de um caminho, de uma plantação, né? E Ele forma o caráter enquanto caminhamos. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos,
se não desanimarmos. Eu até já li ele hoje aqui. Segunda vez que a gente usa a aplicação dele, né? E no versículo 20, ele continua essa mesma ideia. O fiel receberá muitas bênçãos. Percebam que Deus, ele não promete bênçãos ao apressado. Ele promete a quem? Ao fiel. A fidelidade quase sempre acontece longe dos aplausos. Ela é construída quando ninguém está vendo. Quando a gente continua obedecendo, mesmo sem enxergar os resultados imediatos. E então Salomão faz um alerta. Quem tenta enriquecer depressa não ficará impune. Não é o desejo de prosperar que está sendo condenado. É a ansiedade que faz alguém abandonar os princípios para chegar mais rápido, né, nas suas conquistas, onde ela quer chegar. O versículo 21, ele mostra até onde um coração pode chegar quando perde a sua integridade, quando ele fala, até por um pedaço de pão. Às vezes, a gente pensa que grandes quedas, elas acontecem por grandes tentações, né? Mas Provérbios, ele mostra que um coração mal guardado, ele negocia os seus princípios por muito pouco, né? Eu sei que pode parecer repetitivo, mas vamos lá. Fazendo o estudo, né? Meditando nessa palavra, vamos lá, nós de novo, as mesmas frases, né? Mas é para guardar mesmo, né? É para a próxima vez que surgirem essas situações, lembrar de novo mesmo, lembrar a Lisana lá falando de novo, da mesma coisa, né? Que é o que, gente? Fala que eu não estou, né? É só uma mentirinha, ninguém vai descobrir. Todo mundo faz, é só dessa vez. Ninguém vai sentir falta disso. É só um troco errado. É só alimentar um pouquinho mais essa mágoa aqui. Coitadinha de mim. Sentir pena de mim, né? Vítima, culpada. Só hoje eu vou assistir, né? Amanhã não assisto mais esse tipo de material. É só um elogio para eu conseguir tirar uma vantagem. Eu elogio aqui, eu ganho dali. Vou fechar os olhos só dessa vez. E é assim que a integridade vai sendo negociada, né? Então a gente deve cuidar com as distrações, com as tentações, que parecem coisas tão pequenininhas, mas que na verdade já estão nos distanciando de Deus. O versículo 22, ele vai alertar para um coração dominado pela inveja, quem vive olhando apenas para aquilo que Deus fez na vida dos outros, perde a capacidade, né, de agradecer pelo que Deus já fez na sua própria vida, né? Perde a gratidão, perde a alegria. Mas Salomão vai além. Ele diz que a pessoa não percebe que a pobreza o aguarda. Não se trata apenas da pobreza material. A inveja, ela empobrece o coração. Ela rouba a alegria, a gratidão, o contentamento e faz com que a pessoa nunca se satisfaça com aquilo que Deus já lhe concedeu. Quem vive se comparando dificilmente consegue desfrutar das bênçãos que já recebeu, porque os olhos estão sempre voltados para a vida do outro e não para a fidelidade de Deus na sua própria história, né? E quanto isso é triste, né? Deus já às vezes faz tanto, né? Já deu tanto livramento, já protegeu, mas eu prefiro continuar olhando para a vida do outro, o que o outro tem. Mas ao mesmo tempo eu também não vejo todo o processo que o outro viveu, por tudo que ele passou, tudo que ele plantou, tudo que ele colheu, né? Então, realmente essa palavra, esse versículo aqui é bem forte. E aí Hebreus 13:5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nós temos a promessa do cuidado de Deus, então que a gente não se preocupe com o que Deus deu para o outro, né? Mas que a gente realmente seja um servo bom e fiel e faça multiplicar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e que sejamos gratos por isso, né? A gratidão, ela traz alegria, ela alegra o nosso coração, nos mantém felizes. Então, versículos 23 e 24, Salomão mais uma vez vai nos mostrar algo que pode parecer pequeno, uma bajulação, uma correção evitada,
uma pequena mentira para justificar um pecado. Mas tudo isso vai formando um coração que perde a sensibilidade para a verdade. Porque o amor verdadeiro, ele não negocia a verdade. Quem repreende o próximo obterá, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz, não é errado, é amigo de quem destrói. O mundo muitas vezes confunde amor com aprovação. Mas a Bíblia mostra que o amor também confronta. Então, no versículo 23, ele não está incentivando as pessoas a serem críticas. Mas ele está falando de alguém que ama tanto o próximo que prefere ajudá-lo a permanecer no caminho de Deus, do que apenas dizer aquilo que o outro gostaria de ouvir. Né? Quem repreende o próximo obterá, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular. Porque Jesus também agiu dessa forma. Ele acolhia, perdoava, restaurava, mas ele nunca deixava, né, de chamar o pecado pelo nome. Então, às vezes a gente está próximo de algumas pessoas e a gente não quer confrontar, não quer trazer a verdade, né? É mais fácil dar um elogio, é mais fácil bajular, né? Mas não é isso que Deus espera de nós, né? Ele espera que de fato a gente repreenda com amor, com certeza, né? Porque não essa repreensão não é no lugar de juiz, não, né? Que outro dia eu acho que eu gravei até falando, né? Que esse lugar já está muito bem ocupado, né? Então, que seja com amor, mas que a gente não fique bajulando, passando a mão, dizendo que está certo, quando a gente viu que aquilo que a pessoa está vivendo, está fazendo, não está alinhado à palavra, né? Não está alinhado aos estatutos, aos mandamentos de Deus. Lá em Provérbios, no 27, né, no 5 e 6, ele falava, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos, né? Que a Gil falou sobre esse versículo na live passada. E o versículo 24, ele mostra um coração que perdeu completamente a sensibilidade. A pessoa rouba os próprios pais e ainda consegue convencer a si mesma de que não fez nada de errado. E esse é um dos maiores perigos espirituais. Não é apenas pecar, é deixar de reconhecer o pecado. Que forte e que triste isso, né? Deixar de reconhecer o pecado. Então, dos versículos 25 ao 27... está escrito assim, o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Agora, Salomão chega na raiz de muitas, né, dessas atitudes. Ganância, autoconfiança, indiferença para com o próximo. Nenhuma dessas coisas nasce de uma hora para outra. Elas vão crescendo. Por isso parecem tão inofensivas no começo. Só que a nossa verdadeira segurança está em Deus. E a ganância, ela nunca destrói apenas quem a possui. Ela destrói relacionamentos, ela produz disputas, ela alimenta comparações, ela rouba a paz. Mas então vem uma frase que muda completamente o rumo do texto. Quem confia no Senhor prosperará. Percebam que a solução para a ganância não é aprender apenas a administrar o dinheiro. A solução é aprender a confiar em Deus. Quem sabe que Deus é o seu provedor, ele não precisa viver desesperadamente tentando controlar tudo. Talvez um dos versículos mais confrontadores aqui seja o 26. Quem confia em si mesmo é tolo. Porque num mundo onde eu controlo tudo, a palavra nos ensina exatamente o contrário. Que a nossa segurança, ela nunca esteve em nós mesmos. Ela sempre esteve no Senhor. Jeremias 17, versículos 7 e 8 fala,
Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas. E quando confiamos no Senhor, nós também nos tornamos mais generosos. E aí o versículo 27, ele mostra isso, que quem sabe que Deus cuida de si, consegue cuidar do próximo. Quem vive dominado pelo medo de perder, ele acaba fechando os olhos para quem sofre. Mas quem sabe que tudo vem do Senhor, ele sabe que tudo que o Senhor coloca na sua mão é para transbordar. Muitas vezes o Senhor coloca um recurso aqui na mão, mas na verdade não é para nós. É porque ele sabe que ali adiante a gente vai, né, esbarrar com alguém que precisa. Né? Então, essa segurança de você saber que tudo é do Senhor e tudo Ele nos dá, faz ter esse coração mais generoso. Paulo, em 2 Coríntios 9:8, diz: E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Né? Então, são algumas coisas? Não, são todas as coisas. De vez em quando? Não, em todo o tempo, né? Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? E, enfim, chegamos ao versículo 28. Gente, agora vou respirar aqui um pouquinho. Eu não sei se não ficou acelerado, mas meditando nessa palavra, eu mais de uma vez pensei assim, gente, eu vou chamar a pastora, vou falar pra ela que não cabe tudo numa live, não. Porque, olha, meditar em Provérbios 28 foi maravilhoso. Eu até convido vocês, assim, todos os provérbios são maravilhosos, né? A Gil sempre fala que se a gente separar um capítulo, a gente tem um mês inteiro de devocional. Acho que dá pra fazer um devocional por dia ali de cada versículo e ainda assim, às vezes, precisa mais. E então eu estava muito preocupada, mas descansei no Senhor, orei, disse: Espírito Santo, conduz você ao teu tempo, né? Porque realmente parecia que não ia, né, ter tempo suficiente. Mas, né, Deus é perfeito até nisso, nós estamos no tempo, chegamos ao versículo 28. Que depois de mostrar, né, como pequenas concessões podem destruir uma vida, Salomão ele encerra lembrando que ainda existe esperança. Os justos florescem. Quem permanece no caminho do Senhor continua experimentando vida. Ele diz assim: quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Ele já nos trouxe, né, isso antes também. Mas aí ele complementa: quando eles perecem, os justos florescem. Provérbios, ele termina de uma maneira muito bonita, Provérbios 28. O capítulo começa mostrando que o justo é corajoso como um leão. E agora ele termina dizendo que os justos florescem. Né? Que imagem maravilhosa. Deus nunca desejou apenas que a gente sobreviva. Né? Deus, o desejo dele é que a gente floresça, né? E que esse florescimento ele não seja somente uma aparência, né? Ele nasce do quê? Para a gente florescer precisa de um caminho com Deus, de uma integridade, né? De uma vida sem máscaras, né? Sem concessões aos pequenos pecados, né? E pode haver momentos, sim, em que a injustiça parece prevalecer. Momentos em que o mal ocupe posições de influência. Mas Deus continua soberano. A última palavra nunca pertence ao pecado. Ela sempre vai pertencer ao Senhor. Aleluia. Provérbios 28, primeiro nos ensinou que quando Deus deixa de ser a nossa referência, toda a nossa vida começa a perder a direção. E depois Salomão nos mostrou que o afastamento de Deus nunca acontece de repente. Começa em pequenas concessões, em atitudes que parecem sem importância. Em pecados que escolhemos justificar, em áreas onde deixamos de vigiar o coração, e que pode parecer inofensivo, mas se não forem tratadas, moldam o nosso caráter e nos afastam do Senhor. Por isso, o convite desse capítulo ele não é apenas para evitar grandes quedas, mas sim permanecer sensível à voz de Deus todos os dias. Que a gente escolha viver uma vida íntegra diante de Deus. Não perfeita, né? Perfeito só foi Jesus. Mas que a gente escolha viver uma vida que ama a verdade, mais do que a própria aparência. E que prefere confessar e abandonar o pecado,
e não escondê-lo. Que foi o nosso versículo-chave, né? E depois da gente caminhar por esses versículos, talvez Deus esteja nos fazendo uma pergunta. Deixei aqui uma pergunta para a gente refletir. Uma pergunta que Deus está nos fazendo. Quem você está se tornando enquanto caminha comigo? Essa pergunta, eu ainda não separei o tempo, porque eu deixei para fazer após a live, né? Que eu também vou fazer a meditação das palavras e essa pergunta, né? Quem você está se tornando enquanto caminha comigo? Sabe? Vamos separar aquele momento de intimidade com o Pai. A Mia às vezes fala, né? Coloca uma cadeirinha ali pro Senhor, né? Pro momento de intimidade, para conversar com Ele, né? E que a gente possa ter esse momento de intimidade e deixar o Pai falar conosco, falar o nosso coração, né? E de fato a gente responder isso para Ele, né? Quem a gente está se tornando enquanto a gente caminha com Deus, né? E eu acho que vai ter muito testemunho lindo desse momento que a gente vai separar para viver com o Senhor. Então, não deixem de fazer. Porque a integridade, ela não é construída num único dia. Ela é formada em pequenas decisões de fidelidade, de arrependimento, de obediência e de confiança no Senhor. Então, eu quero convidar vocês que estão comigo aqui agora ou que vão escutar esse estudo em algum outro momento, a fazer uma oração em liberdade. A Gil sempre termina o estudo das lives com essa oração e eu quero convidar vocês a fazer ela também, né? Podem repetir em liberdade, né? Que o Espírito Santo esteja com vocês. Pai amado, eu quero te pedir perdão pelo tempo que vivi afastada de Ti sem Te conhecer, Senhor. Mas hoje eu peço, Senhor, perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu hoje declaro com a minha boca que creio no meu coração que Jesus Cristo é o único verdadeiro Senhor da minha vida e o meu libertador, que Ele morreu na cruz por mim e que Ele está sentado à direita de Deus Pai e que Ele voltará. Espírito Santo de Deus, que você tem a liberdade de me transformar. Vem morar em mim, Espírito Santo, e me leve a ser e a viver aquilo que Deus planejou para eu ser e para viver. Em nome de Jesus, amém. Se você fizer essa oração pela primeira vez, você manda uma mensagem no nosso direct, né? Ou manda aqui mesmo agora, que a gente ainda vai seguir finalizando a live, né? Que a gente quer entrar em contato com você, quer pegar na sua mão para essa caminhada juntos até o céu. E, bom, agora vamos fazer a nossa oração final. Foi lindo, né? Espero que tenha sido lindo para vocês também o que Deus falou no nosso coração através desse provérbios, desses versículos, né? Pai amado, muito obrigada, Senhor, por mais esta manhã na Tua companhia. Obrigada porque a Tua palavra, ela sempre é refrigério para a nossa alma, ela é alimento. E ela nos conduz, Pai, a entendermos, a nos confrontarmos, a olharmos para nós mesmos, Pai, para sabermos quem estamos sendo nesta caminhada, Pai. Obrigada porque a Tua palavra, ela é guia para nós, Senhor. Obrigada porque o Senhor deixou ela escrita para que em todo momento pudéssemos ter um manual, Senhor, com as Tuas instruções. Para que em todo tempo, Pai, possamos ouvir a Tua voz. E isso está disponível para todos nós, Senhor. Muito obrigada, Deus, que nesses próximos dias possamos seguir meditando nesta palavra hoje, Senhor, que recebemos e que continue confrontando o nosso coração, que continue trazendo vida. Pai, traz à luz tudo aquilo que possa estar no oculto, Pai, para que possa ser confessado e abandonado, Senhor. Queremos viver uma vida reta, uma vida alinhada a Ti, Senhor. Deus, alinha os nossos corações ao Teu, Deus. Alinha nossa mente, Pai, que se mantenha sempre cativa a Cristo, Pai.
Que o nosso maior desejo, Pai, não seja agradar ao mundo, Pai, mas seja te agradar. Para que quando chegue o dia a gente escute, muito bem, servo bom e fiel. Que como filhos amados, a nossa maior intenção, nossa maior alegria seja te agradar, papai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus tenha a liberdade de mudar tudo aquilo que ainda precisa mudar dentro de nós, para que a gente venha realmente a ser e a viver aquilo que Deus nos chamou para ser e a viver. Estamos aqui, estamos disponíveis, Pai. Faz em nós para fazer através de nós. Uma semana abençoada para todos vocês que forem escutar essa live em outro momento também. Que Deus abençoe grandemente. Um grande beijo.